live sobre o Dia Internacional da Mulher. Tudo bem com vocês, mulherada? Estamos aqui ao vivo. Sou Silvana Moreira Batagliotes, responsável pela Secretaria da Mulher daqui deste ano. E esse 8 de março nós vamos conversar, bater um papo aqui com o tema a pandemia e o impacto sobre a vida das mulheres, no papel social, no trabalho em casa, no trabalho fora e no cuidado com as crianças, né? E para falar desse importante tema, contamos aqui com a presença aqui da Cristiane Teodoro, né? A psicóloga clínica, graduada e atuante em comunicação social e a nossa parceira aqui no Sindicato da Alimentação. Também tem a Marília Alves dos Santos, que é psicóloga e professora, só que ela está um pouquinho atrasada, mas ela já está chegando aí. E para abrir a nossa live, contamos com a presença também do Sr. Wilson Vidotto Manzon, nosso presidente aqui do sindicato, que vai fazer a abertura da live. É com você, presidente. Bom, Silvana, nosso boa tarde para Cristiane, boa tarde, trabalhadores, trabalhadoras. Estamos aqui hoje comemorando e procurando fazer uma homenagem a todas as mulheres que lutam pela desigualdade social, que lutam pela igualdade social, não desigualdade social, que luta para ter um reconhecimento da sociedade machista do nosso país e do mundo inteiro, por assim dizer, e também por maioria de empresários que têm nas suas indústrias grande quantidade de mulheres. Nós, quando assumimos o Sindicato da Alimentação, nós tínhamos como meta a igualdade de salário entre homens e mulheres em todas as indústrias. Com o passar do tempo, nós conseguimos que as mulheres e os homens, na mesma função, tivessem o mesmo salário, tivessem a mesma condição de vida, tivessem a mesma condição salarial, os mesmos benefícios, para que pudesse dar à sua família um sustento e uma qualidade de vida. Então, diante disso, eu entendo que a luta no sindicato e a participação no sindicato das mulheres ainda é pequena, mas em função da própria situação de hoje que a gente fala, essa desconfiança, essa desigualdade que existe entre o poder da mulher, certo? O empoderamento da mulher dentro da atitude dos próprios sindicatos e na sociedade brasileira. Nós temos aqui no nosso sindicato aí 7 mulheres na diretoria do sindicato. A companheira Silvana, com a atuação fantástica dentro da Secretaria da Mulher e também dentro da Secretaria de Medicina e Segurança do Trabalho, onde tem aí um grande empoderamento de procurar trazer as mulheres para esse evento, um evento importantíssimo, onde muita gente não gosta às vezes de falar do passado, mas antes do passado a mulher não tinha direito a sair de casa, não tinha direito a votar, não tinha direito a dirigir um automóvel, não tinha direito de trabalhar, se trabalhava era trabalho escravo, se trabalhava era salário inferior ao dos homens, era horários de trabalho desiguais, incompatível, tinha desigualdade na maternidade, na amamentação e na criação dos filhos. Então tinha todo esse contexto todo que era praticamente prejudicial às mulheres. E o nosso sindicato da alimentação aqui de Marília e toda a região, que nós temos aí 32 cidades, nós sempre procuramos manter essa igualdade, esse reconhecimento, porque nós achamos que o ser humano, tanto faz ele ser do sexo feminino como ser do sexo masculino, e se ele trabalha numa igualdade de condição. E às vezes as mulheres elas têm um tato muito maior na certa tomada de atitudes, né? São mais concentradas às vezes do que nós, homens, que a gente trabalha, fomos criados para trabalhar. Né? Então a gente trabalha, vamos soltar o serviço, mas vamos. E a mulher, às vezes, ela é mais atenciosa. Então, diante desses fatores todos, que existem todos, nós aqui estamos, mais uma vez, reconhecendo o direito da mulher
procurando alertar as companheiras que trabalham nas indústrias, qualquer tipo de atitude que tiver contra elas, procurar o Sindicato da Alimentação. Nós temos uma estrutura com departamento jurídico apropriado para atender e dar um resguardo dentro daquilo que for possível, dentro da legislação. Então nós temos essa formação, essa estrutura montada. Para que, encerrando, né, Silvana, a gente agradece aí, reconhece esse esforço por mais esse trabalho que você vem fazendo, de levar todas as companheiras nas fábricas, as companheiras que não trabalham, as aposentadas, aquelas que estão em casa, ouvindo, vendo, para que a gente tenha essa divulgação, né? Essa divulgação, não importa se seja tanto para a mulher que está trabalhando, como a mulher que está no lar, que tem um trabalho árduo também, um trabalho doméstico, como aquela que está aposentada, como aquela que vai para o mercado de trabalho, como as mulheres jovens que vão vir para o mercado de trabalho, estão estudando hoje, não tem esse sentimento ainda de desigualdade que existe dentro da sociedade brasileira e da sociedade mundial. Eu acho que não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Na África é pior ainda, em outros países aí asiáticos pior ainda. Então eu acho que nos outros países ocidentais pior ainda. Então eu acho que essa divulgação a gente deve ter para que tenha essa consciência. Gente, vamos dar as mãos, vamos cuidar da nossa estado físico, da nossa equilíbrio dentro de uma sociedade, certo? Principalmente agora que nós estamos aí com essa pandemia, que estamos todos em casa. E na convivência de todos nós em casa, fica às vezes até mais difícil. Os atritos são maiores, há até violência, que a gente acha que isso é um absurdo também. Mas eu acho que tudo isso vem a ver com essa conscientização que vocês estão fazendo. Espero que seja início de frutos maiores para que as mulheres tenham condição e igualdade dentro do nosso país e dentro da nossa sociedade. Aí uma boa tarde para todas. Muito bem, obrigado Wilson pelas palavras, pelo reconhecimento que o Sindicato da Alimentação dá a toda a categoria, em especial às mulheres, né? Ele falou aí do departamento da Secretaria da Mulher, a gente está sempre à disposição, a gente vai à luta, a gente vai nas fábricas conversar sobre a respeito de algum problema que envolva as mulheres, né? E a gente está sendo prontamente recebido pelas empresas. Então, o problema que tiver, a gente está tentando resolver. E, gente, tá bombando aí a nossa live, hein? Eu quero cumprimentar aí a Rose e a Neuza, estão representando a FETIASP aí, tá? Muito obrigada pela presença. E uma notícia boa, acabou de chegar aqui a nossa querida Marília Alves dos Santos. Tudo bem, Marília? Tudo Foi bem, bem de viagem? Tudo certo. Boa tarde para você, seja bem-vindo ao nosso sindicato, tá? Queremos te agradecer o convite, tá bom? Muito obrigada. Então vamos começar a bater no papo aqui, já colocando a Marília, né, no fogo cruzado aí, né? vamos colocar ela no fogo cruzado. Marília, como dizem, né, quando tem um problema de casal, ou até no serviço, assim, né, o pessoal fala assim, ó, não devemos nos meter, né? Deixa eles se entenderem. Você acha, do jeito que a sociedade anda, mundialmente falando, intolerante, né? Sem amor, sem paciência, sem compreensão, você acha que a gente deve meter a colher? Com certeza. Devemos sim, porque a violência de gênero, a violência contra as mulheres, a violência doméstica, ela não é um assunto particular. Muitas vezes a gente acha que é um assunto da própria família, um assunto particular, mas não. A violência de gênero e a violência contra as mulheres alcançou tal patamar que se tornou um problema de saúde pública. Então, se é um problema de saúde pública, todos nós, enquanto cidadãos, cidadãs, precisamos sim nos meter, precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para combater essas formas de violência e para evitar que atos desse tipo voltem a ocorrer. E você também acha, Cristiane, que a gente também deve meter a colher ou você tem uma opinião contrária? Não, eu concordo plenamente com o que a Marília disse. E nesse momento de pandemia, pessoal em isolamento, até aumentou os casos de violência, né, doméstica, violência psicológica.
E lembrando que hoje agora a gente também tem outras formas de comunicar, né, a violência, principalmente agora pela internet, onde a mulher pode pedir ajuda fazendo um X, né, na palma da mão, né, e pedindo ajuda. Isso pode ser feito tanto remotamente ou fisicamente, em algum momento onde ela possa se sentir segura em estar pedindo ajuda. Temos as legislações, a Lei Maria da Penha, né? Daí ela nos ajuda muito em brecar um pouco essa violência, essa intolerância, vamos dizer, do feminicídio, né? Aqui em Marília hoje, por exemplo, já noticiou um feminicídio aqui, então é uma coisa horrível, né? Em plena século XXI ainda, assim, a mente, a intolerância dentro do casal é tão grande e prejudica os filhos, etc e tal. Por isso que será que aumentou a chefia da mulher dentro de casa, Marília? Sim, temos dados que mostram isso pra gente. Alguns dados mostram que, por exemplo, na década de 70, os lares com chefia feminina eram cerca de 13%. Na década de 2010, os lares com chefia feminina chegaram a quase 40%. Esse é um dado muito significativo pra gente, né? Significativo de vários aspectos. Primeiro porque uma casa chefiada por mulheres indica que essa mulher está inserida no mercado de trabalho. Então indica que a gente teve uma maior inserção, né, nos últimos 50 anos, conseguimos adentrar mais ao mercado de trabalho, a ponto de termos condições de chefiar uma casa. E também indica uma maior independência da mulher em todos os contextos, né? Sabemos que historicamente muitas mulheres não trabalhavam, não estavam inseridas no mercado de trabalho por uma questão de a nossa sociedade ser organizada de forma machista. Sim. Né? Às vezes as pessoas se assustam quando a gente fala isso, mas é um debate necessário. Então a mulher, mais casas hoje em dia serem chefiadas por mulheres, nos indicam isso, né? Dentre outros aspectos, que elas conseguiram uma independência social e uma independência financeira também, mas que ainda não acabou a nossa luta. Precisamos continuar lutando para cada vez mais sermos independentes. Engraçado, né? A Constituição, né, Marília, fala que a gente tem os nossos deveres, mas tem os nossos direitos como mulher também. E na prática, a gente não vê acontecer isso, né, Cristiane? É verdade. O que você acha sobre isso? Eu acho que coincide com um pouco do que a Marília vem falando. Eu acho que assim, o machismo, a gente ainda culturalmente tem essa questão machista. Na pandemia a gente viu muito nessa questão da mulher no trabalho, onde ela se viu em isolamento, tendo que às vezes trabalhar home office, cuidar dos filhos, o trabalho doméstico, né? E ela se viu triplamente com muitos afazeres ao mesmo tempo. Exatamente, com um momento de estresse e onde muitas vezes o companheiro, né, poderia estar auxiliando, mas dentro daquele pensamento de que muitas vezes o trabalho doméstico é da mulher, o cuidado com o filho é da mulher, né? Então isso também é uma luta e é um assunto que precisa ser trabalhado, que precisa ser conversado. Que nem você estava falando, né, Cristiane? O trabalho home office. Tem uma pergunta aqui, o pessoal mandou aqui, eu vou ler a pergunta. A realidade do home office, imposta pela pandemia, poderia, a princípio, ser considerada uma situação amena, né? Ficar em casa, trabalhar em casa. Afinal, trabalhar em casa poderia ser considerado um ganho? Passando já um ano de pandemia, quais são os efeitos dessa nova realidade para as mulheres? Precisa ter todos os cuidados. A pessoa que está trabalhando no home office, ela acaba às vezes trabalhando 3 vezes mais, né? Porque ela demanda tempo. Então o tempo que ela ficaria às vezes 5 horas no trabalho, 6 horas no trabalho, 8 horas no trabalho, dentro de casa ela vai aumentar se ela não tomar cuidado e não se orientar, não se reorganizar. Sim. Dentro de casa, ter um horário específico para ela poder estar trabalhando, um lugar específico para ela fazer isso. E muitas vezes, ainda mais nesse momento de pandemia, com o isolamento, as crianças ficaram dentro de casa. Exatamente. A escola, né? A escola que me falou de frequentar, trabalho home office. Então, além dela trabalhar, fazer o trabalho dela, do serviço dela, ela tem que ensinar a criança a estudar, né, Marília? É isso mesmo? Isso. E é um desafio ainda maior, né? Porque, como a Cristiane bem disse, muitas vezes os homens, né, os companheiros, maridos, esposos, namorados,
eles acham que o cuidado doméstico e o cuidado com os filhos é uma atividade exclusivamente da mulher, então ela já se sobrecarrega aí. Quando a gente está falando da educação das crianças, as mães, exceto aquelas que são professoras, mas elas não tiveram a formação para serem educadoras, para serem pedagogas. Então, é uma nova situação, sem nenhum preparo prévio, né? As mães não tiveram nenhum preparo prévio para isso. E por mais que estejam muito comprometidas, muito engajadas em educar seu filho da melhor forma possível, a formação que uma professora recebe é muito diferente, é específica para o ato educativo. Então, por mais que aquela mãe se dedique, e a gente sabe que estão se dedicando, os desafios eles são inúmeros, né? São várias limitações até mesmo, e isso tudo causa até maior estresse da mãe, por conta da sobrecarga de trabalho e também muitas vezes por não conseguir atingir aquela expectativa necessária com a educação do seu filho. Exatamente. Está sendo um problema muito sério isso daí, né? Também assim, ó, pode falar, Cris. Dentro desse contexto todo, a mulher está se isolando, né? Perdendo um pouco o autocuidado. Eu acho que teve aí aumentos de índice de estresse, né? As depressão, né, Cris? As mulheres que continuaram trabalhando. Eu acho que teve vários surgimentos de problemas, de doenças mentais que surgiram por causa da pandemia. Exatamente. E calhou bem no que você estava comentando, uma outra pergunta aqui. Antes de eu ler a pergunta, gente, ó, a gente quer que vocês se interajam aqui no nosso bate-papo, né, Marília, Cristiane? Podem fazer perguntas, o Elton está à disposição aí para ver as perguntas. Vocês podem interromper a qualquer momento, viu? Vocês são a estrela da festa, é vocês, tá bom? Marília, Cristiane, com o que você estava falando, ó? Quais são os principais desafios da vida profissional dessa pessoa que ficou dentro das empresas trabalhando, das mulheres em questão da violência moral, sexual dentro do ambiente de trabalho, nessa época, em especial na pandemia? Olha, eu acho que em termos de violência, sem dúvida nenhuma, o contexto de pandemia agravou essas formas de violência, essas formas de assédio, de abuso moral, sexual. Mas ele não está restrito somente à pandemia, não é um problema que surge, né? Isso já vinha, né? E aí aproveito também para dizer que essas formas de violência contra a mulher, elas são agravadas nesse contexto de pandemia porque muitas vezes a mulher sobrecarregada de trabalho, muitas vezes ela não tem uma rede de apoio a quem recorrer, a quem pedir ajuda. E no trabalho, quando ela tenta se manifestar, quando ela tenta fazer alguma denúncia de alguma violência que ela sofre, ela pode sofrer retaliação. Ela pode sofrer alguma forma de retaliação direta contra ela, ou então a intensificação dessa violência. E vou só fazer um destaque também, né? Quando a gente fala de violência contra a mulher no contexto de pandemia, precisamos lembrar, né, que as políticas, quando são ineficazes no distanciamento social, as políticas quando são ineficazes na segurança sanitária, também é uma forma de violência contra a mulher, de violência contra a sua própria família. Então não é apenas no ambiente de trabalho que ela sofre violência, mas também nos outros ambientes da sociedade como um todo e de forma indireta também. Entendi. Você, Cris, o que você pode falar sobre isso também? Sobre essa sobrecarga da mulher em casa? Eu acho que a mulher ela tem que, claro, agora nesse momento de isolamento, tentar ter esse autocuidado, tentar ver em quem ela pode confiar, em quem ela pode pedir ajuda, né? Tem vários canais de comunicação em que ela pode estar acionando. Né? Tem o Sindicato da Alimentação aqui que deixa a porta aberta para caso ela precisar, e a gente, claro, com certeza vamos estar auxiliando essa mulher. E lembrar as outras mulheres também, observarem suas colegas, né? Observarem suas vizinhas, não ficarem quietas se elas perceberem algum tipo de violência, seja ela física, psicológica, né? Creio que é isso, é mais aquele autocuidado, a gente se ajudar, né? A gente não ficar com vergonha, né, Cris? Pedir ajuda, né? A maioria das mulheres, elas se sentem inseguras, né? Elas acham que ou vão ser recriminadas, ou não vão acreditar nelas, ou o que eu vou fazer depois,
Então, assim, ela tem que estar atenta ao primeiro sintoma que ela está vendo, que ela está perdendo o controle da situação, ela poder buscar essa ajuda, né? Principalmente a saúde mental. O estresse pode ir um pulinho para depressão e um pulinho daqui a pouco para suicídio, né? Então essa mulher, eu acho que acredito que ela tem que se auto-querer ajuda, né, Marília? O que você acha? Sim, às vezes a gente ouve na sociedade, né? Seja forte o tempo todo. E eu costumo brincar, ninguém é forte o tempo todo. Exatamente. Não tem como a gente ser, né? Principalmente uma mulher que é mãe, que tem o seu trabalho remunerado fora de casa, que tem o seu trabalho doméstico, cuidado com os filhos. A gente não precisa ser forte o tempo todo. E é um pouco disso que a Cris disse, né? A gente precisa fortalecer nossas redes de apoio, nossa família, nossos amigos. Talvez se você faz parte de algum grupo, de alguma igreja que possa te apoiar num momento desse, a gente precisa compartilhar as nossas angústias, as nossas dificuldades e somarmos forças, né? Sabermos que nós caminhamos juntas uma mesma caminhada. E quando uma se fortalece, todas se fortalecem. Cada uma por uma, né? Verdade? Isso. E aí, gente, estão gostando? Elton, tem alguma pergunta aí, Elton? Já? Ainda não? Ainda não? Vamos lá, gente. Pode bombardear as duas aqui de pergunta, que elas estão prontas para responder. Um destaque, assim, dentro do que ela falou. A mulher, ela não ser tão exigente consigo mesma. Eu acho que nesse momento em que nós estamos, a mulher, ela anda estressada, ela anda, sabe, ela acha que ela precisa dar conta de tudo e não necessariamente você precisa dar conta de tudo, né? Conversar com o parceiro, né? Nos casos onde um casamento, né, ou tem um parceiro ali para ajudar, poder estar contribuindo com esses afazeres de uma forma em que ela possa ter um pouco dessa divisão de trabalho e que muitas vezes dentro de casa ou com os filhos, em que possa amenizar um pouco dessa sobrecarga que a mulher anda tendo, né? E a mulher, assim, ela tem que ter esse empoderamento com ela mesma. Assim, eu vou conseguir. Tem uma pergunta aqui, ó. Muitas mulheres abandonaram o trabalho, os estudos, por não terem ajuda do parceiro, por exemplo. Tem que ficar com os filhos, né? E porque passaram a ser cuidadora dos idosos também, dos pais, às vezes até dos avós, né? Que marcas essa pandemia, ou antes até da pandemia, vamos colocar tudo culpa na pandemia também, né? Deixará nessa mulher, Marília? Eu acho que uma primeira marca que a gente não pode ignorar é que essa mulher pode ter perdido algum familiar nessa pandemia, né? Essa marca vai ficar aí para sempre. Fora isso, as mulheres estão vivenciando uma situação de sobrecarga gigante de trabalho, estresse, ansiedade. Muitas vezes, por conta dessa sobrecarga, ela acaba se distanciando de atividades de lazer, de contato social, mantendo o distanciamento com outras pessoas, com a sua família. E, somado tudo a isso, né, o cuidado com a educação desses filhos. Então, pensando em como, o que isso poderá ter de consequência para essa mulher, eu acho que a gente vai precisar, né, pensando em políticas públicas, ter um cuidado maior daqui para frente para que a gente possa fortalecer toda essa rede que presta esse atendimento a essa mulher, né, para que as marcas da pandemia já estão ficando. Cada pessoa vai sentir essa marca de uma forma, mas a marca do estresse, da sobrecarga e também um sentimento que muitas mães relatam, né, que elas fazem muito e parece que não estão fazendo nada. A gente vai precisar ter esse cuidado, esse olhar atento, esse respeito, né? Sim. E pensar políticas públicas que possam acolher essa mulher, reinseri-las muitas vezes no mercado de trabalho. Eu ainda acho que as políticas públicas do nosso país, mais específico, elas têm no papel tudo lá certinho, mas elas não são eficazes na prática. E por isso que às vezes uma mulher é morta por coisas que nós não fizemos lá atrás, não pressionamos os políticos, eles realmente fazer com que a legislação se cumpra. O cara é preso, o cara tem que ser julgado, preso, etc e tal. Mas o Elton me deu uma ótima notícia, Marília. Tem perguntas no chat. Vamos lá, Elton. Vamos isso lá. Aí, ó. Para começar aqui com a Neuza Barbosa de Lima. Oi, Neuza. Que é vice-presidente da Federação da Alimentação. Isso.
de São Paulo, Fitiasco. Um abraço aí para Neuza. Outro para Neuza. Ela tá pedindo para fazer a pergunta para as psicólogas. Se aumentou o número de familiares que apoiam e ajudam as mulheres vítimas de violência doméstica. Porque antes tinha aquele ditado, ruim com ele, pior sem ele. Esse ditado é complicado, né, Marília? O que você tem para falar sobre essa pergunta? Quando a gente fala, né, ruim com ele, pior sem ele, a gente precisa entender um pouquinho o que está por trás disso. A gente falou alguns minutos atrás da dependência econômica da mulher. Muitas vezes as mulheres são dependentes financeiramente de seus companheiros e essa dependência ela ocorre de forma deliberada para manter essa mulher sob o controle. Então, quando a gente fala, né, ruim com ele, pior sem ele, não é uma questão muito simples. É claro que a gente quer que essa mulher se empodere para sair de qualquer relacionamento que seja violento ou abusivo com ela. Mas a gente não pode simplesmente dizer, ela não sai porque ela não quer. Muitas vezes ela não tem condições financeiras, materiais de sair dessa relação. E aí entra o nosso papel como sociedade, também retomando um pouquinho o que já falamos, né? De oferecer um suporte para essa mulher, quando nos for possível, né? De enfiarmos sim a nossa colher nesse debate, a gente não pode ignorar isso, e de pressionar as políticas públicas, porque não basta a gente falar, a gente precisa pressionar, a gente precisa cobrar aqueles que nos representam para fazer valer a nossa legislação. Porque, por exemplo, de repente, numa briga, um rapaz matou uma pessoa, ele entra pela porta da frente da delegacia e sai pela porta da frente da delegacia como nada tivesse acontecido. Se paga-se uma multa, uma fiança, e o rapaz faz. Aí tem a lei Maria da Penha que fala 200 metros você não pode encostar em mim, mas eles não estão nem aí. Então assim, fica difícil. Tem mais alguma pergunta, Elton? Vamos lá, chat. Tem aqui Vamos lá. Da Rose. Também lá de São Paulo. Companheira Rose. Destacando aí também a participação delas, né? Sempre aí nas nossas lives. Com certeza. A Rose, ela pergunta, onde está o ponto de mudança para que possamos mudar esta realidade de tantos maus tratos e violência? E aí, Marília? Olha, eu diria que não tem um ponto de mudança. Eu diria que é um trabalho diário, contínuo, né? Quando a gente fala formiguinha, né? Formiguinha. É um trabalho todo dia, é um trabalho educativo de mostrar para as pessoas que essa sociedade organizada de uma forma que violenta, que abusa das nossas mulheres, não é benefício para ninguém. Né? Quanto mais as mulheres se sentirem seguras no seu ambiente de trabalho, quanto mais elas puderem se expressar, ter a liberdade de fazer o que elas entendem, toda a sociedade vai crescer com isso. Né? Então, acredito que não há um único ponto, é um trabalho diário, como, por exemplo, esse aqui que a gente está fazendo agora, né? De levantar essa discussão. E é um trabalho que não fica apenas no Dia da Mulher. Exatamente. É um trabalho que é o ano todo, um trabalho de luta mesmo. Exatamente. Tem que ser esse Dia Internacional da Mulher, tem que ser todos os dias, né? E colocar na nossa cabeça que nós somos capazes de pedir ajuda, que é o essencial, não se retrair, porque às vezes está uma bolinha de neve, de repente fica um iceberg enorme, então fica mais complicado, né? Tem mais pergunta aí, Elton? Ainda não, mas vamos lá, gente, vai colocando pergunta aí. Tem uma pergunta aqui, Maria, interessante, ó. A dificuldade da mulher na obtenção de reconhecimento, títulos e postos semelhantes aos dos homens é histórica. Essa invisibilidade tem sido atribuída ao preconceito, ao machismo e o poder controlador dos homens. Qual é o impacto na vida da mulher, mãe, quanto à produtividade e progressão de sua carreira no trabalho, por exemplo? Essa é uma excelente pergunta. Eu vou respondê-la dando um exemplo da área que é a minha área de trabalho, que é a docência. Certo. Eu tenho muitas amigas, amigos que são professores, e o que a gente percebe nesse contexto de pandemia é assim. Como já falamos, né, a mulher ela está ocupada com seu serviço remunerado, no caso a docência, ela cuida dos serviços domésticos, tem um cuidado com os filhos. Isso acaba sobrecarregando e cansando essa mulher de tal forma que a produtividade acadêmica, né, que se expressa em organizar aulas, em preparar livros, em escrever artigos, ela diminui. A mulher fica tão cansada e tão sobrecarregada que ela não consegue produzir da forma como ela gostaria. No outro ponto, nós temos os companheiros dessas mulheres, né, que muitas vezes não dividem
trabalho doméstico, não dividem o trabalho com os filhos. E aí eles estão em casa com mais tempo para produzir. Então, o que a gente percebe é os homens estão tendo maior produtividade, de forma geral, não generalizando, mas eles estão tendo uma maior produtividade, enquanto as mulheres, por estarem sobrecarregadas com todos esses cuidados, estão diminuindo a sua produtividade. Você também acha? Também acho. Teve uma pesquisa da PNAD que falou que a maioria das mulheres, foi uma maioria mulher, a pedir demissão do ambiente de trabalho para conseguir auxiliar nos cuidados da casa nesse momento. Então, o homem ficou trabalhando e a mulher teve que pedir demissão para ajudar nos cuidados. Então, por aí a gente já vê a diferença. Por que não o homem, de repente, né, se a mulher ganha mais? Claro que tem as suas exceções, mas por que não o homem pedir a demissão, ele ficar em casa e a mulher indo trabalhando? Por que não ao contrário? Né? Mas ainda assim esse pensamento, esse pensamento, quem que vai cuidar da casa, né? Quem que vai cuidar dos filhos? Não, é a mulher. Então ela, não vendo outra opção, não vendo com quem deixar os filhos nesse momento de isolamento, ela se abdicou do trabalho para cuidar da casa. Se isolar. Exatamente. Se isolar e não pensar nela mesma, né? Isso. E posso só fazer um complemento? Claro, filho. Muitas vezes a gente ouve os companheiros, né, esposos, namorados, dizendo: mas eu ajudo em casa. Mas não é uma mera questão de ajudar. Trabalho doméstico, esse trabalho doméstico, ele é para todos que convivem naquele ambiente familiar. Então todos precisam compartilhar e dividir o trabalho doméstico. Não é uma questão de ajudar um pouquinho. É dividir igualmente as tarefas. Exatamente. Faz parte da obrigação, né? Assim como os cuidados do filho. Geralmente, quando você faz cuidado, você vai em reunião da escola. Geralmente fica para a mulher. Claro que hoje a gente vê muito mais a participação dos pais. Mas ainda assim, quando vai fazer a lista de escola, quem que vai lá fazer a compra? As mulheres. Mesmo que houvesse aquela divisão de dentro de casa, eu ajudo fazendo a janta, eu ajudo fazendo o almoço, mas quem faz a lista de compras? Quem faz essas compras? Será que não é a mulher? A maioria das vezes é a mulher. Então, assim, aonde será que está sendo dividido isso? Porque não é só você, por exemplo, fazer uma janta, é você também cuidar dessa outra parte, você fazer todo esse processo de divisão dentro da casa, né? E o bom dessa divisão, né, que você está falando, por exemplo, chega todo mundo cansado, o marido e a mulher em casa cansado, os filhos cansados da escola, todo mundo se ajudar, todo mundo se descansa mais rápido, passeia. O ideal seria uma família harmônica, né? Mas, aqui ó, tem uma pergunta interessante aqui, Marília. Ó, qual é a sua análise, né, sua explanação e destaque em alguns países liderados por mulheres, né, no combate, assim, está fazendo um bom trabalho no combate do coronavírus? Qual que é a diferença entre a mulher saber lidar com uma nação, lidar com uma situação dessa, uma pandemia tão grave em todo o planeta, e nações lideradas por homens não está tendo a mesma proporção, né? O que você tem a falar? Essa é uma outra excelente pergunta. As perguntas estão excelentes. Obrigada. A gente poderia correr o risco de dizer assim: essas mulheres estão tendo uma política mais eficiente porque elas têm um instinto político, ou então elas têm um instinto materno e aí elas estão cuidando das pessoas. Mas eu não vou por esse caminho. Eu vou dizer assim: essas mulheres estão se mostrando com uma política eficiente porque para elas chegarem aonde elas chegaram, elas tiveram que ser pelo menos 2 vezes melhores do que os homens. Como a gente já conversou, a nossa sociedade ela é organizada de forma machista, de forma patriarcal. Então, quem sempre consegue os lugares de destaque são homens. Para uma mulher conseguir uma posição, um cargo que historicamente é apenas ocupado por homens, ela teve que se provar, ela teve que se dedicar, que estudar muito mais e provar muito mais a sua competência. Então, são nações que estão tendo resultados positivos, né? Resultados visíveis no combate à pandemia, porque essas mulheres, elas tiveram uma história de aprendizado, de estudo, de competência, de comprometimento, que fizeram com que elas conseguissem chegar a esse local onde elas estão hoje. Marília, será que elas deixaram de lado um pouco a política e resolveram ajudar o próximo, em vez de os homens, está muito assim, os governantes estão muito na política,
eu faço, eu não faço, eu faço assim, eu faço assado, principalmente no nosso país, né? E essas mulheres, por exemplo, da Alemanha, na Noruega, na Nova Zelândia, em Taiwan, né, são liderados por mulheres. Então, assim, lá o índice de morte da pandemia é muito baixo, mais baixo do que todo o planeta. Então, assim, será que tem essa relação que o homem é mais, assim, pensa mais na política do que no próprio povo? Eu diria assim, eu acho que a política é um instrumento do povo. Então, eu não diria que elas abriram mão da política, mas eu diria que muitas vezes elas abriram mão dos seus interesses pessoais para utilizar a política como uma ferramenta para proporcionar ao seu país, à sua nação, uma gestão mais eficiente da pandemia. Né? Assim, olha, entra também a questão do processo de educação desses países que são diferentes do nosso, né? Lá a questão da educação, que também auxilia nesse momento de você respeitar o outro, estar ao lado do outro, né? Nesse momento, pensar no outro, né? Essa questão de humanidade, ela é diferenciada culturalmente de um país para o outro. Que bom que o nosso país fosse assim, né? Pegasse, às vezes o Brasil copia tanta coisa dos outros e não copia certas coisas boas que tem que ter, não é verdade? Porque essa violência, esse feminicídio só crescendo no nosso país, no nosso estado de São Paulo também não está diferente do país todo, né? Então, assim, o que a gente pode tirar de conclusão é que, assim, ó, não sei se é a opinião de vocês, numa empresa, por exemplo, o que leva, será que o homem tem tanto medo de nós mulheres tomar o lugar deles? Por isso que não tem tanta oportunidade para nós aqui no nosso país, por exemplo? Acredito que esse é um dos fatores que sim contribuem para essa forma, né, de sociedade machista, patriarcal. Mas acredito também que não é uma questão, a gente não pode individualizar em cada homem, né? A gente está falando da sociedade como um todo. E aí a gente precisa pensar também que algumas empresas lucram contratando apenas homens. Algumas empresas não gostam de contratar mulheres porque ela pode entrar em licença maternidade e veem isso como prejuízo, né? Então, não particularizando, individualizando em cada um dos homens, mas pensando que muitas vezes a sociedade tenta se beneficiar com essa forma de violência e de opressão contra as mulheres. Você também acha isso? Eu concordo. E até tem havido algumas mudanças, né? Hoje a gente vê alguns pais tendo por exemplo, o exemplo da maternidade que você deu, os pais tendo um período de licença maternidade maior para poder compartilhar desse momento do filho junto com a mulher, auxiliando nesse processo, né, de maternidade. Assim como os pais adotivos também, né, pais e mães adotivos também tiveram esse processo. Eu acho que assim, aos pouquinhos, a gente está vendo mudanças, mas é como a gente já havia falado, é tudo um processo, tudo um trabalho de formiguinha. Conta aos pouquinhos a gente... por isso que é importante a gente falar, a gente nos comunicar, a gente abordar esses assuntos, para quebrar um pouco o tabu e ver novas possibilidades aí de mudança. E mostrar, eu acho que também mostrar para o homem, para o parceiro, que a gente não é submissa, do jeito que a palavra é, submissa. A gente é submissa, mas ao lado dele, para construir um sonho, para construir alguma coisa para os filhos, né? Então, assim, acho que tem que ter harmonia, não é verdade? Então, assim, ó, o que você pode falar, Marília, para encerrar, né? Essa mensagem para as mulheres, até mesmo para os homens, né? Que para deixar essa falta de amor de lado, vamos dizer assim, né? E ter uma família harmônica. Penso que a base de uma família harmônica é o respeito. E para haver respeito não pode haver nenhuma forma de violência. Então, para os homens, eu diria, né? Se vocês convido-os a fazerem uma reflexão, como está sendo a sua relação com as suas parceiras, com as suas companheiras, né? De que forma vocês realmente estão compartilhando uma vida, ou de que forma vocês estão, até mesmo não intencionalmente, utilizando da vida da sua parceira para o seu próprio benefício. Para as mulheres, eu diria, hoje, se nós nos compararmos com as nossas mães, com as nossas avós, nós temos uma outra condição de vida, nós temos uma liberdade maior. Isso é fruto da nossa luta. Nós lutamos por nós, ninguém luta por nós.
Então vamos continuar lutando, porque nós chegamos até aqui, mas nós temos muito a avançar. Então vamos continuar lutando pelos nossos direitos, vamos nos fortalecer enquanto mulheres para que a gente possa cada vez mais ter a nossa autonomia e ter o nosso respeito e o nosso lugar na sociedade. Isso aí você, Cris. Qual a mensagem? Depois dessa mensagem da Marília, eu faço das palavras dela as minhas e lembrar a mulher para se amar, não se perder, né? Se respeitar, se cuidar. Eu acho que não se esquecer. Eu acho que é claro que a família é importante, os filhos é importante, mas você mulher também é importante. Porque sem a mulher, eu acho que sem a mulher, acho que a mulher é a raiz de toda a família, né? Ela que centralizam tudo na mulher, os problemas, até as coisas boas também, né? Então, assim, ela não pode se esquecer, né, Cris? Foi bom você falar, se arrumar, ficar linda, passar um batom, né? Arrumar os cabelos, isso é tudo de bom. Então, assim, ó, sempre no Dia Internacional da Mulher, os homens, né, Marília, depois vocês comentam alguma coisa, sempre nos presenteiam, né? É maravilhoso, né? Não é? Não é aquela caixa de bombom, né, Marília? Aquelas flores maravilhosas, né, Aldo, que vocês adoram dar pra gente. A gente gosta, né? Você gosta? A gente gosta. Mas, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso é gostoso, não é ruim. Mas o que a gente mais, assim, queria que acontecesse nesse dia, ou todos os 365 dias do ano, é que não só os homens, mas a sociedade no geral, que às vezes a própria mulher é preconceituosa com outra mulher. O nosso sexo feminino tem muito disso também, né? Então, assim, o que a gente gostaria? Ter igualdade e respeito. Essas duas palavras fazem toda a diferença. E com essas duas palavras seremos felizes, temos nossos sonhos realizados, o empoderamento, porque a mulher, ela é capaz de fazer tudo que os homens fazem. Tudo. Nós somos inteligentes, os homens também são. Nós somos capazes de trabalhar em várias atividades. Hoje a mulher está quase todas as atividades, tem mulher trabalhando. Então aí você vê o quanto a gente é capaz. Não é que a gente não é mais sexo frágil, a gente é sexo forte, a gente tem sangue na veia. Então a gente quer, ao lado das empresas, ao lado dos nossos parceiros, parceiras, andar junto para construir uma sociedade melhor, um país adequado, um país que vai deixar um legado para as nossas crianças, né? Um exemplo, o pai e a mãe tem que ser um exemplo dentro de casa para as crianças. Imaginou? Toda vez ter violência, ter xingamento, que respeito que essa criança vai ter com uma pessoa lá de fora ou com o próprio lá. Então, assim, dentro do trabalho, dentro da nossa casa, vamos ter harmonia. Põe isso na cabeça, igualdade e respeito. Então, gente, olha, a gente quer agradecer, né? O El tá pedindo para me agradecer que o pessoal que está aí na live aí. Vamos lá, vamos ver aqui. Eu sou a Josiane, a 3D Embalagem, a Milna, Doce Talento, é um monte de gente. O Paulo, Lovato, Adriana, Bruno, Dani, a Rosicléia, a Rose, minha parceira, a Neuza, Valdirene, a Cícera, o Vitor, a Marinês, Diego, a Burato, Juliana, enfim, são muitos nomes, gente. Eu estou maravilhada com todos esses nomes aqui, gente. O Ivan, olha, muito obrigada por vocês terem participado da nossa live. Quero agradecer muito a presença da Marília. Tá, Marília? Foi um prazer te ter recebido aqui no nosso sindicato. Vai ser a primeira de muitas que a gente vai fazer. A Cristiane, a mesma coisa. Muito obrigada pela colaboração. O Elton, todo mundo que participou para fazer essa live para vocês. Gente, muito obrigada de coração. Lembrando, igualdade e respeito sempre. Tchau, pessoal. Até a próxima.